Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Senhor. Boa noite, irmãos. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 115 e coloquemos de pé, em reverência à palavra do Senhor. E vamos fazer a leitura desse texto. Eu convido aos irmãos para ler comigo até o versículo 11, Salmos de número 115. Honras somente a Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, comigo, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel e abençoará a casa de Arão. Era até o versículo 11. Vamos louvar o nosso Deus. Nós estamos aqui para isto, Para prestarmos culto ao nosso Deus, louvor ao nosso Deus. E com isso convido os irmãos para abrirem seus inários. Por certo vai ser reproduzido na tela ali, não precisa abrir. No hino de número 11 do nosso inário. Louva o
Senhor nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor. Ó Deus, estamos na Tua presença, Senhor, como servos que procuram Te obedecer, ó Deus. Como servos, ó Deus, que estão aqui para ouvir a Tua voz. Pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa nos iluminar nesta noite, para que possamos prestar um culto que só Tu és digno, Tu és merecedor. Pedimos, ó Deus, que também fale aos nossos corações nesta noite, que todos os atos deste culto, ó Deus, sirvam para nos edificar, mas também, ó Deus, que chegue até a Ti, como um aroma suave, ó Deus, a Ti. Ó Deus amado, Te louvamos pela salvação em Cristo Jesus, e pedimos ao Senhor Jesus que Tu exerça sobre nós o Teu senhorio pleno, sobre as nossas vidas, para que vivamos dignamente com o nome de cristão, para que onde quer que possamos pôr a planta de nossos pés, ó Deus, possamos deixar a Tua marca, Senhor Jesus. Fala aos nossos corações e aceita a nossa adoração, o nosso louvor, no nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Podeis sentar, irmãos. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Boa noite, irmãos. Graça, paz, misericórdia
Você que também nos acompanha pela internet, nossa saudação, Deus também te abençoe. Nosso pastor Juarez, pastor efetivo de nossa igreja, está nesse final de semana participando de um acampamento da Igreja Presbiteriana, 12 de agosto, em Aracaju. Pastor dessa igreja, de 12 de agosto, pastor Emanuel, cunhado do pastor Amauri, que esteve o ano passado ministrando no encontro de casais. Pastor Juarez está participando de um encontro de toda a igreja. Se aqui até hoje de manhã estava muito quente, imagina por lá como é que está, né? O negócio deve estar fervendo. Também queremos lembrar aos irmãos algumas questões importantes. A primeira delas é que estamos nos aproximando da nossa conferência missionária. Já adentramos ao tempo do bimestre de missões, de preparação para missões. Nós queremos assistir um videozinho sobre missões nesse instante, da nossa conferência missionária. Esteja atento a isso, veja lá. Desde os confins da terra, do mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és, dentro dos corações, em meio ao clamor, nasce esta canção. Essa música é o tema da nossa conferência missionária, certamente ela vai ficar presa aí na sua mente. Toda vez que você cantar essa música, lembre-se da sua agenda, 26 a 28 de outubro, nossa conferência missionária entre os preletores, o pastor Reginaldo e o pastor Ronaldo Lidório. Separe essa data, venha com toda a família, faça desde já a sua inscrição. Nós também queremos lembrar os irmãos que nós estamos no mês de setembro, e nesse mês de setembro é o mês do aniversário do coral da nossa igreja. O coral da nossa igreja completa 41 anos de ministério, e no próximo final de semana
como parte das comemorações do coral da igreja, nós teremos o coral de Itapema, e o pastor também daquela igreja, ambos estarão conosco, participando das programações do próximo domingo. Então venha participar, certamente você será bastante abençoado com toda essa programação do aniversário do coral. E já fica para o almoço. Logo depois nós teremos o almoço da associação comunitária, e o pessoal que pôde estar lá no lar este final de semana já pôde ver os recursos destes almoços sendo investidos na reforma e manutenção dos edifícios e dos prédios, tanto das crianças quanto também dos adultos. É um tempo muito especial, venha participar conosco. Queremos passar a palavra também para a Sandra, ela terá um recado da escola dominical. Boa noite, irmãos. A graça e paz do nosso Senhor esteja com todos. Hoje de manhã, eu já estive aqui, tive o privilégio de falar sobre essa campanha, sobre essa palavra maravilhosa que é a Bíblia. Como é bom, a maioria de nós temos o privilégio, temos acesso de tantos livros, mas não existe livro melhor do que este. Não existe nada melhor, olhando esse vídeo, do que nós sermos crentes, sermos amados do nosso Deus, crentes no poder curador, salvador, redentor de Jesus Cristo. Ele que morreu por nós, morreu por mim, morreu por você, mas morreu para que todos tenham vida, vida abundante, vida reconciliada com o nosso Senhor, com o nosso Deus. Por isso que a escola dominical está nessa campanha, leve luz, dê uma Bíblia. Nós vimos esse vídeo, como é lindo, por toda eternidade tu serás adorado, ó Deus, por toda eternidade. Como é bom você participar disso. Nem todos nós somos chamados para ir lá no Senegal, Mauritânia, lá onde nós estamos nessa campanha, mas em outros países, nem todos nós temos o dom de cantar, como o nosso coral, esse conjunto maravilhoso que está aqui. Nem todos nós temos o talento para pregar, mas todos nós temos o privilégio de orar, todos nós foi dado o privilégio de abençoar, dando uma Bíblia, e não custa nada, é tão pouquinho. Apenas R$10, no envelope, você pega com os diáconos, com o presbítero Toshiaki, meu esposo, mas comigo mesmo, preencha, ponha teu nome e dê com alegria, sabe como diz a palavra, sacudida, quando a gente põe lá a semente, recalcada, apertada, dê com amor, porque em Colossenses diz, e tudo que fizeres, faça com amor profundo que vem de você. E eu disse isso de manhã, a nossa igreja é maravilhosa, é generosa, é bondosa. Sabe por quê? Porque nós cremos no poder de Jesus Cristo. Nós cremos que por toda a eternidade o nosso Deus será adorado. Por isso que quando nós escutarmos, lemos nessa palavra o ide de Jesus, nós sabemos que é comigo, é com você. Não é só com os apóstolos daquele tempo, é conosco. Vamos doar uma Bíblia. Não esqueça. Faltavam cerca de 700 Bíblias hoje pela manhã. Eu tenho certeza que esse número já falta menos, né? Pode ser que nós ainda não cheguemos lá esse domingo, mas certamente no próximo domingo, que é o domingo de encerramento da campanha, você que ainda não participou, a SAF essa semana doou 50 Bíblias para a campanha de uma só vez. Então, você que ainda não participou, procure aí pegar o seu envelope e também participar. Por falar em escola dominical, campanha que a escola dominical está organizando, domingo que vem nós não teremos aula da escola dominical, teremos uma reunião em conjunto, onde teremos o workshop da terceira idade. Pastor Luizinho, hoje no culto das 9 da manhã, teve uma tirada especial, né? Só não fica idoso
quem morre cedo, né? Ninguém quer morrer cedo, todo mundo quer morrer bastante avançado em dias. Então, se você não é idoso, você está chegando lá ou um dia chegará. Então, venha participar desse workshop, os temas serão muito legais para a preparação de uma velhice com saúde, uma terceira idade que tem virado o jogo no nosso país e já tem sido a maioridade de toda a população. Também queremos, nesse instante, só fazer uma ressalva. Na sua escala de núcleos familiares, segunda-feira, no dia de amanhã, bairro AU, a residência será da Miriam Dominoni. Então, onde está arriscado, você repete aí o coordenador e será neste lar. Também queremos conhecer as pessoas que nos visitam pela primeira vez. Muitos dos nossos irmãos estão em viagem, foram passear e aproveitaram para visitar outras igrejas. Queremos crer também que temos irmãos de outros lugares que estão nos visitando nessa noite. Alguém conosco pela primeira vez? Pedir o pessoal ficar em pé. Então, quem está pela primeira vez, nós queremos conhecê-los. Ali nós temos uma senhora, seja bem-vinda, viu? Deus abençoe. Há mais alguém conosco pela primeira vez? Creio que não. Então, daremos continuidade à nossa programação. Irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, diz as seguintes palavras: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Nós estamos terminando os dias da Semana da Pátria, quando nós nos alegramos e festejamos a independência política da nossa terra, que há 190 anos é uma nação soberana. E é com alegria que nós fazemos esta comemoração, porque somos muito felizes por estar neste país. Esse país é maravilhoso. É claro que nem tudo é perfeito. Há muita coisa para ser consertada, acertada e ajustada, reformada, e nós temos que contribuir para isso, não só criticando, mas também fazendo a nossa parte. Quando o apóstolo Paulo fala aqui que nós devemos fazer prática de súplicas, orações, intercessões, ação de graças, em favor dos reis. Naquele tempo, todos os governantes eram reis. Depois veio a ideia da democracia, então nós temos presidentes. Vivemos numa república presidencialista e devemos orar pelos nossos governantes. É muito fácil criticar. A gente escuta muita gente criticando. A gente mesmo critica. Mas será que nós estamos atendendo aquilo que o apóstolo Paulo falou? De orar pelos nossos governantes, orar pelos nossos legisladores, pelos nossos magistrados, por todos os que servem o povo. Nós
sabemos que muitas vezes eles não fazem o seu trabalho. Usam seus cargos para fazer coisas que não são legais. E nós os criticamos, mas nós também precisamos orar por eles. Por isso que Paulo fala, prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, mas especialmente daqueles que estão governando, aqueles que têm autoridade sobre o povo, aqueles que têm autoridade sobre a nossa nação, porque nós sabemos que eles precisam, eles têm necessidade de que Deus os oriente. E nós fazemos a nossa parte, orando, suplicando a Deus, também fazendo ações de graças e sabendo que nós, como pátria, nós somos uma grande família. Eu gostaria de ler aqui uma página, quer dizer, um pedaço, não é uma página toda, não é um pedaço, mas um texto que foi escrito por um homem muito sábio do nosso país, do começo do século passado, que hoje é nome de rua, nome de avenida, mas muitas pessoas não sabem quem foi Rui Barbosa. Quem sabe quem foi Rui Barbosa? Tem bastante gente que levantou, mas tem gente nova aqui que precisa aprender quem foi Rui Barbosa. Um grande homem, um grande brasileiro, que escreveu o seguinte sobre a pátria: a pátria é a família amplificada, e a família divinamente constituída, tem por elementos orgânicos a honra, a disciplina, a fidelidade, a bem-querença, o sacrifício. É uma harmonia instintiva de vontades, uma desestudada permuta de abnegações, um tecido vivente de almas entrelaçadas. Multiplicai a célula e tendes o organismo. Multiplicai a família e tereis a pátria. Sempre o mesmo plasma, a mesma substância nervosa, a mesma circulação sanguínea. Nós agradecemos a Deus porque somos brasileiros, porque moramos no Brasil. Comemoramos nesta semana 190 anos de existência como nação politicamente independente. E eu também faço oração para que eu esteja vivo para comemorar os 2 centenários. Quem é que quer estar vivo para comemorar os 2 centenários? Você não? Aí, vamos comemorar em 2022 200 anos de nação politicamente independente. E esperamos que em 2022 as coisas estejam muito melhor do que estão hoje. Estejam muito mais justas, haja muito menos pobreza, muito menos injustiça, haja mais desenvolvimento, haja mais amor e respeito a Deus e ao próximo. Vamos, neste instante, fazer o que Paulo orientou: orar, suplicar pelos nossos governantes. Oremos.
outros pedra. Pedro apenas pó, mas Deus que é tudo, maior que todos, que no deserto a rocha firme fez fender. Assim fará com essa falsa rocha, vida minha, para que rios de água viva nela possam correr. E a voz do mestre quebra o som das ondas. Pedro, tu me amas. Tu sabes muito bem. E a voz do mestre quebra o som das ondas. Pedro, tu me amas. Tu sabes muito bem. Apacenta, povo meu, apacenta, povo meu, povo meu. Vamos nos colocar de pé. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças porque podemos estar na tua casa de oração para louvar o teu nome, para te adorar na beleza da tua santidade, em espírito e em verdade. Nós estamos agradecidos, Senhor, porque moramos em uma pátria onde temos liberdade de cultuar o teu nome, de estar em nossas igrejas, em outros lugares, para proclamar a salvação que recebemos em Cristo Jesus. E se nós isso não fazemos, não é porque não tenhamos liberdade, mas porque muitas vezes não temos sido testemunhas fiéis. Ó Senhor, nós te agradecemos esta pátria maravilhosa que tu nos deste. Pátria amada que viu o nosso nascimento, ou então que nos recebeu quando para aqui viemos. E nós te agradecemos, Senhor. Todas as bênçãos que tem derramado sobre esta terra, sobre este povo. E também, ó Deus, nós te suplicamos perdão por muitas falhas que acontecem e, às vezes, nós até somos participantes dessas situações, mas te pedimos, ó Deus, que tu perdoes o teu povo, sares a nossa terra e dês ao povo que é habitante deste país a oportunidade de te conhecer melhor, a oportunidade de receber a salvação em Cristo Jesus. Nós te pedimos que fortaleças a tua igreja a cada dia, para que a mensagem do Evangelho seja derramada sobre este povo, transformando os corações, transformando as famílias, transformando as instituições, transformando toda a nossa sociedade. Pode parecer que é muito o nosso pedido, mas tu és poderoso, tu sabes e podes todas as coisas. Por isso, Senhor, nós te pedimos pelos nossos governantes, pelos nossos pela presidente e pelos governadores de estado, pelos prefeitos, pelos senadores, pelos deputados federais, estaduais e vereadores, pelos nossos magistrados do Supremo Tribunal e outros tribunais de menor alçada, mas nós te pedimos que todos te sirvam, Senhor. Façam a tua vontade, contribuam para a felicidade do povo e para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa. Tudo isso, Senhor,
nós te pedimos e suplicamos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, aquele que nos salvou e também nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podeis vos assentar. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Carta de Paulo aos crentes da igreja de Éfeso, aos Efésios. Vamos ler do versículo 3 até o 14. Vamos fazer essa leitura responsivamente. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. No qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, nele, digo, no qual fomos também feitos fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Paulo nos mostra aqui que a dádiva de Deus para nós é imensa. Muito mais do que qualquer riqueza humana, é a riqueza da presença e da salvação de Cristo, que nos deu a participação nesta obra maravilhosa que Ele veio realizar, de salvar e redimir a raça humana. Nós queremos, neste instante, convidar os nossos irmãos e irmãs que se prepararam para trazer a sua oferta, que coloquem os seus dízimos, ofertas e compromissos ao alcance dos nossos diáconos, que estarão recolhendo essas ofertas, enquanto os nossos irmãos estarão conosco elevando cânticos espirituais. Levantemos, portanto, as nossas ofertas. Queridos, vamos nos colocar de pé, é uma alegria podermos adorar ao Senhor. O Senhor nos dá o privilégio de poder adorá-lo a cada instante, a cada momento, desde quando acordamos até o raiar, o final do dia. E Ele nos chama a adorá-lo do jeito que estamos,
Entregamos o nosso coração a Ele de uma forma sincera e Ele vai ministrar em nossas vidas. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, adore o Senhor. Essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, vem, vem. Nós convidamos as crianças para virem à frente e irem para o culto especial. Oremos agradecendo as ofertas. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos essas ofertas levantadas, que são a expressão de gratidão do teu povo. Nós queremos, ó Deus, te pedir que o nosso coração seja abençoado, que essas ofertas e aqueles que também deram sejam muito abençoados por ti, Senhor, e que, através desses recursos, a tua obra seja aumentada, seja fortalecida e tenha mais expansão. Abençoa todas as coisas que são feitas com esses recursos. Multiplica, Senhor, o alcance de todas as coisas que podem ser feitas e dá, Senhor, a multiplicação que podes dar com o teu poder para que tudo se faça segundo a tua vontade e o teu querer. É em nome de Cristo que nós te pedimos. Amém. Convido a igreja a continuar de pé, vamos continuar adorando ao Senhor, ao Deus que é santo e é bendito. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. De todas as tribos, povos e raças,
muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Como é bom quando nós temos a certeza de adorarmos um Deus que está acima de tudo, que é supremo, que é soberano, que é maravilhoso. E Ele é maravilhoso a cada instante, quando ministra em nosso coração, quando nos dá a certeza de que temos a salvação e a sua presença junto de nós. Eu quero que nessa noite você tenha essa certeza de que Deus está aqui e Ele está ministrando na sua vida. O Espírito Santo de Deus tem algo especial para mim e para você nessa noite. Deus supremo é, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em sua formosura, és incomparável, maravilhoso em sua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em sua formosura, és incomparável, maravilhoso em sua majestade. Não há outro Deus
como Jeová, não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Amém. Pode se assentar. Abra sua Bíblia comigo, nós vamos ler o texto que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 23, o versículo 11, e depois retrocedendo um pouquinho mais no capítulo 16, o versículo de número 25. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 11, e depois retrocederemos até o capítulo 16, versículo 25. Vamos ler juntos, leiamos. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Versículo 25 do capítulo 16. Vamos lá? Capítulo 16, versículo 25. Leamos. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. Independe de qualquer intérprete, independe, Senhor, de qualquer um que seja, o Teu Espírito Santo traz, ó Deus, luz sobre o texto nas nossas mentes e corações, nos fazendo, Senhor, compreender, ó Deus, a grandiosidade do Teu ser, da Tua missão nas nossas vidas e em todo o tempo. Te pedimos, ó Deus, nesse instante, que venhas falar ao nosso coração, venhas edificar o Teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos estudando nesse bimestre o livro de Atos dos Apóstolos, e seguiremos nesse estudo até o final do mês de outubro, quando estaremos abordando a conferência missionária e finalizando o bimestre de missões. Nesse tempo, nós estaremos estudando todo o livro de Atos dos Apóstolos, frente, verso, começo, meio, fim. Já vimos algumas passagens. O boletim da igreja hoje, na pastoral do reverendo Juarez, traz mais uma informação a respeito da promessa dada a Joel, a profecia de Joel sobre o derramar do Espírito Santo, ato este que já se concretizou na história, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Ninguém precisa ficar pedindo que o Espírito Santo venha novamente, se derrame de novo, uma vez que ele já foi dado. O que é requerido de cada um de nós é a plenitude do Espírito Santo, a necessidade que nós enchamos o nosso ser com a presença do Espírito que já está à disposição, dado por Deus a toda a terra. Pois bem, o livro de Atos dos Apóstolos é um livro que poderia ser chamado livro dos Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Até o capítulo de número 9, você tem alguns personagens que são transitórios e marcantes nessa narrativa. Você tem Pedro, você tem João, você tem Tiago, o primeiro líder da igreja, mas a partir do capítulo de número 9, você vê a proeminência de um outro personagem, o apóstolo Paulo, a sua conversão e depois o seu ministério. Paulo então passa a ser destacado em todo o livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico, é um livro de atas das ações de Deus e da igreja naqueles primeiros dias.
E esse texto, falando sobre Paulo, vai até o final do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, quando nós encontramos os versos 30 e 31, os dois últimos versículos do livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos uma referência de que Paulo estava preso na cidade de Roma, numa casa que ele havia alugado para si mesmo, como prisão domiciliar, e ali ele aguardava o seu julgamento e a sua sentença de morte. Então, do capítulo 9 até o capítulo 28, nós temos aí o destaque sobre a pessoa do apóstolo Paulo. Paulo parece um ser super-humano, transitando entre a realidade supra-real, a realidade humana e terreal de cada um de nós. Quando nós lemos as histórias pertinentes ao apóstolo Paulo, nós ficamos com a impressão de que Paulo não era um ser feito de substância comum, como cada um de nós o somos. Paulo enfrentava tempestades, Paulo enfrentava atrocidades, apedrejamentos, açoites, diversas situações de oposição, e parece que quanto mais oposição se levantava na vida e na história de Paulo, mais ele rendia no ministério apostólico e pastoral. Ao contrário de cada um de nós, que quando muitas vezes nos vemos acachapados pelas procelas da vida, pelas tempestades que tomam conta das nossas naus, muitas vezes temos a tendência de fazer como Pedro, Tiago e João, dentro do barco: Senhor, socorre-nos, naufragaremos. E muitas vezes estacionamos a nossa nau esperando a tempestade passar. Quando lemos sobre Paulo, nós vemos Paulo como um cidadão quase que imbatível, invulnerável, um homem tremendo, escritor como nenhum outro, evangelista incalculável. Hoje nós temos bons pastores que são grandes teólogos, mas na sua quase totalidade péssimos evangelistas, e outros que são grandes evangelistas, péssimos teólogos. Essa é a grande maioria, há exceções transitando no meio daqui e acolá, mas essa é a grande maioria. Ou se opta por uma coisa, ou se opta por outra. Paulo era excepcional nas duas áreas. Escrevia textos que o próprio apóstolo Pedro, depois relatando, dizia: Paulo escreveu coisas difíceis. E fazia um projeto de evangelização e missões como nenhum outro faz. Todavia, queridos, nós chegamos no capítulo 16, e esta é a visão que nós temos do apóstolo Paulo. Ele, na cidade de Filipos, depois de ter sido açoitado, depois de ter sido chicoteado, depois de ter levado uma surra a noite inteira, o texto do capítulo 16, versículo 25 diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Veja, eles não estão saindo de um culto, eles não estão procedentes de uma vigília de oração, não estão vindos de um encontro de casais ou de acampamento de juventude. O texto do capítulo 16, do verso 19 ao verso 26, narra-nos o infortúnio de açoites terríveis que eles haviam recebido e haviam sido trancafiados no cárcere interior. E o texto diz: mesmo assim, eles louvavam a Deus, cantavam louvores, oravam, e os demais companheiros de prisão apenas escutavam. Quando a gente chega no capítulo de número 23, parece que não é mais o mesmo personagem. Se você está fazendo a leitura de todo o livro de Atos dos Apóstolos, e a minha proposta é que você leia durante esses 2 meses, uma vez por semana, pelo menos, o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ficar com a mesma impressão que eu estou nessa noite. A impressão de que esse texto do capítulo 23, parece que houve um hiato entre aquele apóstolo Paulo dos capítulos 22 a 9, tremendo, ousado, intrépido, invulnerável, e depois o mesmo apóstolo Paulo do capítulo 24 até o 28, o sujeito que marcha diante da morte, de cabeça erguida, tremendo, corajoso, certo da sua missão. Mas nesse meio tempo, capítulo 23 mostra um homem vulnerável, um homem que ficou sozinho,
preso, que baixou a guarda, que se prostrou, um homem que estava sem coragem, um homem que estava sem companheiros, um homem que estava sem perspectiva de futuro. Quantas vezes, cansados de tanta luta, nós começamos a desfrutar o tal do burnout espiritual, o estresse, o esgotamento, de tal sorte que nós perdemos o rumo e perdemos a esperança das coisas que poderão vir. Paulo chegou nesse momento. Se Paulo chegou ali, que diremos de nós? Se Elias entrou numa caverna e disse para Deus: basta, tira minha vida, não quero mais viver. E Elias, que foi um homem, um vaso de Deus, por intermédio de quem o Senhor fez coisas incalculáveis, tremendas, ressuscitou o filho de uma viúva, multiplicou a farinha e o azeite, fez fogo descer dos céus, diante de 450 profetas de Baal. Se Elias foi um homem tão grande, e de repente ele entra numa caverna e diz: chega, basta, não quero mais, cansei, desanimei, peço a morte, não quero mais saber disso. Essa é a versão neotestamentária daquilo que aconteceu com Elias. Essa é a versão paulina desse burnout espiritual que tomou conta de um servo de Deus nas páginas do Novo Testamento, porque pode ser no Velho, pode ser no Novo, pode ser na contemporaneidade dos nossos dias. O fato é que homens e mulheres que estão a serviço de Deus muitas vezes gozam desse estresse, desse burnout espiritual. E algumas lições importantes. Capítulo 23, o apóstolo Paulo havia feito um voto quando voltara para Jerusalém, e havia raspado a cabeça e estava cumprindo seus votos, quando os fariseus o apanharam e o levaram até o sinédrio para ser sentenciado e julgado. Paulo, então, no capítulo 23, é enfiado dentro de um cárcere solitário. Não tinha mais ninguém ao seu lado, não tinha ninguém para o acompanhar, não tinha ninguém para orar. Colossenses capítulo 4, o apóstolo Paulo, que muitas vezes nós decantamos em verso e prosa, era um homem que trabalhava apenas em equipe, tinha necessidade de equipe, não trabalhava sozinho. Paulo sempre se fez municiado de pessoas que o apoiaram na jornada. Olha lá Colossenses 4, saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, Marcos, primo de Barnabé, e Jesus, conhecido por Justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles são o meu lenitivo. Saúda-vos também Epáfras, que é dentre vós servos de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia, a ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. Veja que Paulo faz na sua saudação final a referência a uma equipe. Paulo só trabalhava em equipe, mas nesse texto ele não tem equipe. Aonde estava Barnabé? Aonde estava João Marcos? Lucas, médico amado? Demas? Aonde estavam seus companheiros de jornada quando ele estava preso? O texto não faz referência. Paulo estava sozinho. E nesse momento de solidão, de abatimento, de cansaço, da luta, a gente percebe que ele e nós somos feitos do mesmo material. Temos o mesmo DNA terreal. Nesse momento, Paulo, à semelhança de Elias, está jogando a toalha. E quando ele pensa em jogar a toalha, Deus diz assim para ele: coragem, porque do modo que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim também importa que o faças na cidade de Roma. Atos dos Apóstolos é um livro de missão. Às vezes a gente preocupa com a missão em si, e não tanto com o missionário que está
envolvido nessa missão. A missão sempre seguirá vencedora, o missionário nem sempre, o obreiro nem sempre, aqueles que estão envolvidos na obra nem sempre. E o texto diz para a gente que nesse tempo Deus traz para Paulo 3 lições preciosas para continuar na caminhada. Primeiro, estou presente do seu lado. Verso de número 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, Deus pôs-se ao lado de Paulo. A pergunta é: Deus não estava do lado de Paulo? Deus não estava do lado de Paulo? Paulo estava sozinho até então? Por que foi necessário a citação de que Deus pôs-se ao lado de Paulo? Para que Paulo pudesse perceber naquele momento de fragilidade terreal o adensamento da presença de Deus. Hoje nós cantamos 2 cânticos que falavam de presença de Deus, Deus estando presente, Deus estando ao lado, Deus estando atuante. Muitas vezes na nossa caminhada nós perdemos a percepção da presença singela, doce, tremenda de Deus do nosso lado. Salmo 23 diz isso: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Nada mais do que a presença de Deus, tu estás comigo. Nós não teremos como nos desviarmos muitas vezes de vales da sombra e da morte, de lugares de aflição, mas nós não precisamos temer, Deus está conosco. O profeta Isaías diz um pouquinho mais. O profeta Isaías diz também: quando passares pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem chama alguma arderá em ti, porque eu estou contigo. A ideia da presença de Deus. Quando Moisés estava conduzindo o povo de Israel do Egito até a terra prometida, no meio do caminho, o povo fez um bezerro de ouro. Moisés estava no alto do monte recebendo as tábuas das mãos de Deus, e quando Moisés desce com as tábuas de Deus nas suas mãos, o povo estava cultuando um bezerro de ouro. E aí, irado, Moisés joga as tábuas no chão, despedaça tudo, briga com o povo. Deus então manda separar as ovelhas dos cabritos, separar quem era de Deus, quem não era. Há uma mortandade no arraial. E aí Deus diz assim para Moisés: olha, Moisés, esse povo é de dura serviço. Eu prometi a Abraão que vocês entrariam na terra, e eu vou cumprir a minha promessa, mas eu não vou mais com vocês. Eu vou pôr um anjo diante de vocês. Êxodo capítulo 33 a capítulo 35 nos fala sobre isso. Colocarei um anjo, vocês vencerão os amorreus, os ferezeus, os jebuseus, os heteus, nenhum povo da terra vencerá vocês, vocês serão irresistíveis. E Moisés interrompe Deus e diz assim: se a tua presença não vai conosco, não nos faça sair deste lugar. Nada do que a gente pode ter de bênção pode suprir a presença de Deus. Paulo estava naquele momento exaurido, e aquilo que revigora as esperanças, a luta de Paulo na sua jornada ministerial, nada mais é do que a presença de Deus, a sensibilidade, a percepção adensada de que Deus não abandonou, Deus não colocou de lado, Deus não rejeitou, Deus estava com Paulo e continuaria na jornada. A segunda lição que o texto nos apresenta é que como é que Deus tratou de Paulo nesses tempos de burnout? Deus tratou de Paulo com uma palavra encorajadora. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem. Para que é que Deus precisaria dizer coragem para uma pessoa que era pura coragem, para uma pessoa que era destemida, intrépida, ousada,
para uma pessoa que era para lá do quadrado, um sujeito que era violentamente ousado na pregação da palavra, no projeto missionário. Por que é que Deus tem que falar coragem? Porque ele estava desanimado. Se ele não estivesse desanimado, Deus não diria coragem, meu querido. Deus não ia jogar a palavra fora. Agora, uma coisa interessante: a palavra que Deus dá a Paulo é uma palavra de motivação, de encorajamento, de fortalecimento, porque é isso que a palavra de Deus faz no nosso coração. Nos fortalece, nos motiva, nos anima. Quando Moisés morreu, o povo não tinha entrado na terra, estava ainda do lado de fora da terra. E o grande líder que os havia tirado por intermédio das mãos de Deus do Egito até a terra prometida tinha falecido. Como entrar na terra? O povo estava cabisbaixo. A morte de Moisés era um luto nacional intenso. Deus aparece, Deus se põe a falar com Josué dizendo: dispõe-te, coragem, tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Ah, queridos, a presença doce de Deus trata da nossa enfermidade do coração, mas a sua palavra animadora nos levanta para seguir à frente. Interessante que quando Elias estava na caverna, todos os profetas tinham falecido. Todos os profetas na mente de Elias tinham sido mortos por Jezabel. Só ele havia escapado. E ele entra numa caverna desanimado, pede para si a morte. Jezabel havia dito para Elias: amanhã eu vou fazer com você como você fez com os meus profetas. E ele então, temendo as ameaças de Jezabel, rainha, esposa de Acabe, foge, se mete numa caverna, fica dentro de uma caverna, e ali temeroso ele não sai para nada. Deus então aparece a Elias, coloca-se a falar com Elias e diz para Elias: sai da caverna. E Elias sai à porta da caverna. E a Bíblia diz que passou um terremoto, passou um fogo, passou um vento terrível. Deus não estava em nenhuma dessas coisas. De repente Deus vem num cicio tranquilo, numa brisa, numa palavra suave. E Elias se prostra ao chão, porque Deus estava ali. A sua palavra se fez ouvir no cicio tranquilo. Paulo estava sozinho dentro da cadeia. Deus se põe ao seu lado. Deus lhe dá uma palavra de encorajamento. Não desanima. Mas por último, o texto diz no verso de número 11, como é que Deus tira Paulo dessa caverna existencial, desse burnout espiritual, dessa prostração ministerial. Deus mostra para Paulo que na sua soberania o caminho ainda estava a ser percorrido. O texto no verso 11 diz assim: na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse a ele: coragem, pois do modo porque desse testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Paulo estava em Jerusalém, estava testemunhando em Jerusalém, e de repente preso pelos furiosos judeus conterrâneos de Paulo, que estavam enraivecidos porque ele, um antigo fariseu, graduado, que aprendeu aos pés de Gamaliel, que serviu para muita gente de referencial, este cidadão agora era daqueles que serviam ao caminho, era de Cristo Jesus, e isso era um perdão que não se podia dar para os judeus daqueles dias, era crime de morte. Eles haviam matado Estevão por muito menos. E Paulo, na cadeia, pensava: a minha vida chegou no fim. Acabou meu ministério. Acabou as coisas que eu tinha para fazer. Já viajei 2 vezes, já fiz 2 longas viagens missionárias, já plantei igrejas por diversos lugares, e agora estou aqui recolhido, prestes a ser executado, o meu tempo acabou. E Deus disse para Paulo: Paulo, quem dirige a sua vida sou eu, e você ainda vai para Roma, tem muita lenha para queimar, tem muita coisa para realizar.
do mesmo modo, porque deste testemunho em Jerusalém, assim também importa que o faças em Roma. A direção de Deus, presença, palavra e direção. 3 realidades que tratam do coração da gente. Quando muitas vezes abatidos, prostrados, desanimados, em meio às tempestades da vida, no meio dos atos dos apóstolos, ou dos atos das igrejas, dos pastores, dos concílios, nós pensamos em parar. O texto diz: estou do seu lado. Coragem, porque eu dirijo a sua vida. Quem dirige a sua vida? Quem cuida de você? Quem está ao seu lado? Quem lhe fala ao coração? Eu queria finalizar a nossa reflexão nessa noite lembrando o mesmo apóstolo Paulo, de Atos 16, na cidade de Filipos, que expulsou uma endemoniada, que libertou uma mulher do jugo de Satanás, e por conta disso foi espancado e açoitado, levado para a cadeia, trancado no cárcere interior como um bandido violento. Esse mesmo apóstolo Paulo, que não se deixou abater naquela ocasião, cantando louvores e orando ao Senhor, aguardando as portas se abrirem, se tornou o mesmo apóstolo Paulo do capítulo 23, sem mais o mesmo brilho nos olhos, sem mais a mesma apetite espiritual, sem mais o mesmo destemor no caminhar, abatido, prostrado, desanimado. Mas quando um servo de Deus, não importa quem seja, chega nesta posição, a Bíblia diz que Deus trata da gente, como tratou de Elias, tratou também do apóstolo Paulo, trata da gente na caminhada missionária. Deus se põe ao nosso lado, mostrando de maneira mais especial a doce presença ao nosso redor. Deus nos dá uma palavra de encorajamento, Deus nos dá uma palavra de estímulo, de fé, de esperança, diante das tempestades que estão sendo anunciadas no futuro. Mais do que isso, Deus aponta um caminho seguro. Quando Israel saiu do Egito, a Bíblia diz: Deus o levou por um caminho posto mais longo, porém, era mais seguro, mais longo. Deus sabe o caminho que nos conduz, Deus sabe para onde nos leva. Feche seus olhos, vamos ter um momento de oração nesse instante. Bendito Deus, eterno Pai, Senhor de toda a criação e da salvação, nós nos reunimos, Senhor, nessa noite, para adorar o Teu nome, para ofertar, ó Deus, um culto à Tua pessoa. Sabemos que somos falhos, imperfeitos, débeis na nossa jornada e na nossa caminhada. Sabemos que o que oferecemos ao Senhor passa longe da Tua perfeição. Mas, ó Deus, o Senhor conhece o coração de cada um de nós e nos acolhe, como um bom pai acolhe o filho sujo, enlameado, voltando para casa, derrubado pelas situações da vida. O Senhor conhece o coração de cada um dos teus servos que aqui estão nessa noite. Sabe que muitas vezes, ó Deus, o calor do ministério, a luta, da missão, os desafios, ó Deus, da fé evangélica, trazem desgaste, trazem burnout, traz, Senhor, esgotamento espiritual, emocional, físico, relacional. Nessa noite, ó Deus, quando olhamos para a Tua palavra, nós vemos nela, Senhor, a inspiração do próprio apóstolo Paulo, no livro de Atos, que passou, ó Deus, por lutas e situações à semelhança de cada um de nós, mas que aprendeu confiadamente, Senhor, na Tua presença, na Tua doce palavra e na Tua sábia direção, reagir, Senhor, diante dessa situação, para continuar a combater o bom combate, a completar a carreira e a guardar a fé. Ajuda-nos nessa tarefa. Sem Ti, nós nada podemos fazer. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé, vamos entoar o hino de número 379, é uma oração pela nossa pátria, é uma petição pela pátria. Enquanto entoamos este hino, nós estaremos
finalizando depois o nosso culto com oração e bênção pelo reverendo Wesley. Querido Deus, nosso Pai, nós te damos graças por esta noite de bênção, de derramamento do teu Santo Espírito sobre os corações. Nós te pedimos, ó Deus, que a tua palavra seja presente em todos os momentos da nossa vida e que o que foi transmitido hoje seja guardado em nosso coração, seja um alimento para o nosso trabalho, a nossa vida e a nossa dedicação. Abençoa toda a tua igreja que está envolvida no trabalho de proclamação do Evangelho. Nós sabemos, ó Deus, que muito tem a ser feito, muito precisa ainda ser realizado, mas a tua palavra não tem ficado presa, ela tem sido comunicada, tem sido pregada de todas as formas, e nós te pedimos, ó Deus, que os corações sejam uma terra propícia para esta semente do Evangelho que cai nos corações do teu povo. Graças te damos, ó Deus, pela nossa pátria, pátria amada, gentil. O nosso povo se alegra com mais um aniversário do nosso país. Queremos nos ajuntar a todos os que agradecem este país tão maravilhoso que recebemos como nossa pátria. Que ele seja abençoado por ti, que ele seja uma pátria onde o Evangelho seja conhecido e seja vivido, onde o Evangelho seja proclamado e o Senhor Jesus esteja no coração de todos. Essa é a nossa oração. Esta é a nossa petição que nós fazemos em nome do Senhor Jesus, nosso único e suficiente Salvador. E a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, sejam conosco, com todo o nosso povo, agora e para todo sempre. Amém. As graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor.
na paz e no amor do Senhor Jesus.